8 anos, 3 meses e 9 dias de prisão. Essa foi a pena aplicada a um comediante brasileiro por piadas feitas no palco de um teatro. A decisão chocou muita gente. Para uns, ela é uma vitória contra o discurso de ódio. Para outros, um marco perigoso de censura judicial à arte. Mas o que exatamente aconteceu no show de nome Perturbador? Como uma apresentação de comédia foi parar nas mãos do Ministério Público e se transformou em um processo penal com condenação em regime fechado? E quem é esse artista que divide o país, idolatrado por uns, condenado por outros? Se você está aqui é porque quer entender o que está por trás do caso Léo Lins. E nós vamos mostrar com detalhes inéditos, documentos oficiais e análise jurídica de qualidade. Esta é mais uma edição do IC News, o nosso programa de jornalismo investigativo com profundidade, responsabilidade e compromisso com a verdade. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e hoje você vai acompanhar a reconstrução completa de um caso que está mobilizando a opinião pública e o judiciário brasileiro. Antes de seguir, aproveito para fazer um convite especial. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com quem precisa entender esse caso com seriedade. Se você acredita no jornalismo independente e corajoso, considere se tornar membro do nosso canal. Sua contribuição nos ajuda a investigar, a apurar e entregar conteúdos como este. É claro, deixe seu comentário, sua dúvida ou crítica. Sua participação enriquece esse debate e nos ajuda a esclarecer mais pessoas. Vamos ao caso. O nome Léo Lins talvez não seja novidade para quem acompanha o stand-up brasileiro. Com quase 2 décadas de carreira, ele se destacou por um estilo direto, provocativo, que não evita temas difíceis. Pelo contrário, é justamente o desconforto que ele busca gerar. E é o que muitos classificam como comédia de choque. Uma vertente humorística que se propõe a quebrar tabus, rir daquilo que não se costuma rir e questionar o politicamente correto com acidez. Ao longo dos anos, Léo Lins construiu um público fiel com vídeos no YouTube, participações na televisão e shows lotados em todo o Brasil. Também colecionou controvérsias. Já foi cortado de programas, processado, banido temporariamente de plataformas e acusado de ultrapassar limites éticos em suas piadas. Mas nada se comparava ao que estava por vir. Em 2022, ele lançou seu novo espetáculo, Perturbador. O nome, como você vai ver ao longo deste especial, não é força de expressão, é quase uma advertência. O show aborda temas como amputações, doenças raras, crianças com câncer, indígenas, pessoas com deficiência, negros, nordestinos, religiões e sexualidade. Tudo isso envolvido em uma sequência de piadas e provocações com linguagem crua, muitas vezes desconcertante. É o tipo de espetáculo que assume o risco de causar incômodo e, segundo o próprio artista, esse risco faz parte da proposta. O vídeo com a gravação completa do show foi publicado no canal oficial de Léo Lins no YouTube. Ali alcançou milhões de visualizações. Mas o que começou como mais uma apresentação polêmica virou o centro de uma tempestade jurídica. Acho de verdade que o tipo de humor que eu faço é o mais inclusivo de todos. Eu faço piada com tudo e todos. Quer show mais inclusivo do que esse? Eu já cheguei a contratar intérprete de Libras só pra ofender surdo-mudo. Não adianta fingir que não tá ouvindo, não. Sinal você entende esse aqui? Trechos do show foram recortados e passaram a circular nas redes sociais.
Alguns se tornaram virais, acompanhados de críticas contundentes. Coletivos de pessoas com deficiência, organizações indígenas, militantes antirracismo e grupos de direitos humanos passaram a denunciar publicamente o teor das falas. Para essas entidades, o humorista não estava apenas exagerando, estava promovendo preconceito sistemático contra minorias. As reações foram imediatas. De um lado, artistas, juristas e ativistas exigindo responsabilização. Do outro, apoiadores do comediante, influenciadores digitais e defensores da liberdade de expressão, argumentando que se trata de uma obra artística, uma ficção e que o Estado não deve punir a comédia. A polarização se instalou e, com ela, uma pergunta fundamental passou a ser feita: até que ponto a liberdade de expressão protege o humor? Foi nesse clima de pressão pública que o caso saiu das redes e chegou à Justiça. O vídeo do show foi encaminhado ao Ministério Público, que instaurou uma investigação formal. A análise foi feita pelo CyberGaeco, grupo especializado em crimes digitais, e também pela Promotoria de Direitos Humanos de São Paulo. A denúncia não se baseia apenas em mau gosto. Ela argumenta que o conteúdo do show possui dolo específico de ridicularizar grupos protegidos por lei. Ou seja, que Léo Lins teria a intenção deliberada de ofender, humilhar e reforçar estereótipos. E mais, que essa conduta não foi pontual, mas repetida, sistemática, o que configuraria continuidade delitiva. O caso correu na Justiça Federal de São Paulo e em 30 de maio de 2025 foi proferida a sentença. 8 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão em regime fechado. Pagamento de indenização de mais de R$2 milhões por danos morais coletivos e uma multa diária proporcional à renda do acusado. Segundo a magistrada, o espetáculo representa não apenas humor provocativo, mas um conjunto de mensagens que contribuem para a exclusão social e reforço de preconceitos. A liberdade de expressão, argumenta a juíza, não é absoluta e, quando se transforma em instrumento de opressão, deve ser limitada pela lei. Essa decisão, como era de se esperar, explodiu nas redes sociais, na imprensa e na comunidade jurídica. Um artista estava sendo condenado à prisão por falas feitas em um palco. Isso era justiça ou censura? Vamos te mostrar como esse entendimento foi construído, o que dizem os argumentos da defesa e quais os riscos dessa sentença para o mundo artístico. Mas antes disso, precisamos entender o que o direito brasileiro considera como limite de liberdade de expressão e quando uma piada passa a ser um crime de fato. E para responder a estas questões, ouvimos o nosso jurista, o Dr. Luciano Santoro, que explica até onde vai a proteção constitucional ao humor e onde ela encontra seus limites legais. Essa sentença, ela realmente é um marco diferenciado de outras que nós estamos acostumados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, principalmente quando a gente envolve espetáculos e ali aquele intuito recreativo. Então essa sentença realmente ela tem esse marco e ela é importante no sentido de fomentar uma discussão, um debate sobre a tipicidade penal desses casos. E quando a gente analisa essa sentença, percebe-se que a juíza da 3ª Vara Criminal Federal ela teve uma preocupação em discutir valores constitucionais. Então ela discute valores constitucionais que estão colocados em conflito. Por quê? Ali nós temos alguns conflitos entre interesses da sociedade que são discutidos nisso. Então, o que a doutora encontrou
o que a juíza encontrou ali de valores para serem discutidos dentro desta sentença e para falar, peraí, qual que é o que tem que valorar de uma forma ou de outra? A liberdade de expressão, que é o valor que todo mundo reconhece, que todo mundo entende, todo mundo tem o direito de se expressar, todo mundo tem o direito de manifestar livremente o seu pensamento. Do mesmo ponto, do mesmo patamar, com a mesma valoração jurídica, eu tenho outros valores. E ela traz para a gente, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Então ela coloca aqui, essa liberdade de pensamento, ela pode estar em conflito com a liberdade da pessoa humana, com a dignidade. Ela coloca aqui, esta liberdade de expressão, neste caso específico de ofensas praticadas dentro de um show, ela está em conflito com a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, que é um super princípio que nós temos na nossa Constituição Federal, lá no artigo 1º, inciso 3º, porque ali trata de uma norma que tem que estar prevista em todos os lugares. Em todos os momentos nós temos que respeitar a dignidade do outro, em qualquer momento da nossa vida ou mesmo da nossa morte. Então a dignidade ela é um super princípio. E ela coloca esse conflito entre, olha, liberdade de expressão, mas quando eu tenho, por um outro lado, ela entrando em choque com a dignidade, qual desses que deve prevalecer no caso em concreto? Nesse choque entre os dois, qual prevalece? E ela coloca ao lado também da dignidade da pessoa humana, como também em conflito com a liberdade de expressão, a questão ligada ao combate ao racismo e a toda forma de discriminação que também é prevista na nossa Constituição Federal, que também é um outro valor extremamente importante que está na Constituição Federal. Então, na verdade, o que a juíza fez? Ela fez uma análise de conflitos de bens jurídicos fundamentais, de valores, de interesses fundamentais que estão previstos. Esse é um choque que vai ocorrer naturalmente e nós resolvemos isso por alguns princípios do direito, para saber, naquele caso em concreto, qual deles é que deve prevalecer. Difícil esquecer. Foi em Conselheiro Lafayette. Olha, eu ostento a honra, pra mim foi uma honra. Eu acho que eu sou o único stand-up do Brasil que no dia do show, por conta das ameaças, na porta do teatro, colocaram um detector de metal. Tinha polícia, a plateia teve que passar no detector, teve revista no público, e graças ao detector, a gente impediu a entrada de um canivete e 2 cadeirantes. Os cadeirantes eram muito meu fã, vieram se arrastando me ver. Parecia um soldado na trincheira, eles viram assim. Tá rolando um paintball? O que tá acontecendo? O espetáculo perturbador que dá nome ao show, que levou Léo Lins ao banco dos réus, foi apresentado em diversos palcos entre 2021 e 2022. No início de 2023, o humorista publicou em seu canal oficial no YouTube uma gravação profissional da apresentação feita em São Paulo. O vídeo rapidamente ultrapassou 1 milhão de visualizações. Ali estavam concentradas dezenas de piadas com temáticas sensíveis, pessoas com deficiência, crianças com câncer, pessoas negras, indígenas, pacientes com doenças genéticas, amputados, pessoas com síndrome de Down, religiões afro-brasileiras e evangélicos foram mencionados quase sempre de forma depreciativa. A estrutura do espetáculo é organizada em torno da premissa de que tudo pode ser alvo de piada, mesmo aquilo que socialmente causa dor, constrangimento ou repulsa. Léo Lins repete diversas vezes que sua missão como comediante é tocar na ferida, provocar e incomodar. E que, segundo ele, esse tipo de desconforto faz parte do riso. Em uma das piadas citadas na sentença, o humorista afirma que o problema das escolas inclusivas é que os alunos entram com um braço e saem sem os dois. Em outro momento, sugere que crianças com doenças terminais deveriam ter ingressos mais baratos para shows, por viverem menos tempo. Há ainda piadas envolvendo a comunidade indígena, onde associa etnias a estereótipos grotescos e fictícios. Todos esses trechos estão descritos
e analisados na decisão judicial que os classificou como humilhação deliberada de minorias protegidas. A defesa do comediante, em entrevistas e documentos anexados aos autos, afirma que o conteúdo é ficcional, irônico e faz parte de um gênero específico da comédia provocativa. O argumento central é que a arte, ainda que incômoda, deve ser livre e que rir da tragédia não significa apoiar a tragédia, mas enfrentá-la por meio do humor. No entanto, a juíza entendeu de forma oposta. Em sua sentença, ela afirma que a liberdade de expressão não é absoluta e que, nesse caso, o conteúdo do espetáculo ultrapassa a fronteira do direito à crítica ou à criação. Ela escreve literalmente que o acusado utiliza o formato de espetáculo para propagar sistematicamente ofensas discriminatórias, tratando como piada a condição de existência de pessoas com deficiência, de indígenas e de minorias raciais. A magistrada também cita a construção reiterada de estigmas como fator agravante. O espetáculo, segundo a sentença, não contém piadas isoladas ou fora de contexto. Ao contrário, haveria uma linha condutória estruturada intencionalmente para produzir riso às custas da exclusão do outro. É nesse ponto que surge o conceito jurídico de dolo específico, a intenção deliberada de cometer o ato com uma finalidade precisa. Para a condenação, não bastaria que as piadas fossem ofensivas ou de mau gosto. Seria necessário que o humorista tivesse a clara intenção de discriminar e que isso estivesse embutido no conteúdo do texto. Mas como a justiça define esse limite? O humor está protegido pela Constituição, mas até onde vai essa proteção? Para responder, ouvimos o nosso querido jurista, Dr. Luciano Santoro. Nós sempre tivemos uma discussão com relação ao animus jocandi. Então a gente sempre falou, se houver um animus jocandi, o animus de causar uma brincadeira, o riso, de fazer uma graça, eu afasto a intenção de ofender, a intenção de causar uma discriminação no outro, uma humilhação, etc. Isso ao longo dos anos sempre foi assim na nossa doutrina e na nossa jurisprudência, entendendo que, olha, se eu tenho ali um animus jocandi, eu não tenho, por exemplo, um crime contra a honra. Eu não quero ali ofender alguém, difamar, não quero injuriar. Mesma coisa com relação ao crime previsto na Lei K.O., que é a lei que define ali o racismo, né? Que é um péssimo nome para essa lei como ela pegou, mas é o nome que a gente acaba adotando e fica mais fácil das pessoas entenderem. A nossa discussão que foi uma discussão que é colocada até pela juíza na sentença. O animus jocandi seria um habeas corpus perpétuo para causar humilhação às outras pessoas, discriminação ou não? Essa é a discussão que a juíza colocou na sentença, que no entender dela, você não pode estar sempre amparado ali no animus jocandi para você ter uma imunidade para sempre com relação a isto. Tá? Então, ao longo do tempo, a jurisprudência sempre entendeu com relação a esse animus jocandi. Então, se eu estiver no animus jocandi, eu afasto, eu não tenho que falar na tipicidade ou nesses crimes. A juíza ela vem e coloca em choque isso nesta decisão dela, dizendo, olha, peraí, mas eu não posso aceitar que esse animus jocandi, ele se perpetue a ponto de que essas condutas continuem a ser reiteradamente praticadas. Mas a gente volta num ponto, né? Eu vi várias discussões muito interessantes nessa sentença, muito bem colocadas pela juíza. Mas me faltou uma discussão própria desse caso. Quando nós falamos na prática de um crime, eu preciso fazer um juízo que é um juízo de tipicidade. Então eu preciso verificar o quê? Se aquela conduta praticada, se ela corresponde àquele crime que foi imputado pelo Ministério Público. Aí se eu falo em juízo de tipicidade
ou basicamente a gente pode falar a subsunção do fato à norma jurídica. E quando eu faço isso, quando eu estou nessa análise, eu estou numa análise pura e simplesmente de dogmática penal, do direito penal. E essa análise basicamente o que é? Eu preciso verificar os elementos estão presentes, os elementos objetivos, subjetivos daquele tipo penal estão presentes para que eu possa dizer que aquela pessoa praticou aquele crime. Basicamente nesse caso, então para coisa mais rápida, neste caso específico, é um tipo penal, é um crime que exige um dolo com uma finalidade a mais de agir. Não é só o dolo que tem lá os seus elementos cognitivo e volitivo. Ou seja, eu sei e eu quero praticar aquele comportamento, aquela conduta. Eu sei e eu quero praticar aquele comportamento, aquela conduta com a finalidade de ofender. Então, o que me parece que faltou neste caso específico dessa sentença é aprofundar a discussão se este humorista, quando ele estava ali no seu show, se ele tinha vontade de ofender a outra pessoa. Porque se ele estava com a vontade de ofender, eu posso sim, e aí ofender uma coletividade, porque nos dois crimes que ele foi condenado, eu estou tratando de uma coletividade, não é alguém específico. Se ele tinha o intuito de ofender aquelas pessoas ou aquele grupo a que ele se dirigiu. Se ele tinha esse intuito de ofender, aí você pode falar que o tipo penal ali, ele subjetivo está presente e você pode falar então na possibilidade dele ser condenado por aquele crime, se houver os outros elementos do crime. Então, entre os elementos eu tenho a conduta, a tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Aqui, no caso, eu estou falando da tipicidade. Se a tipicidade está presente, eu preciso verificar se os outros elementos também estão. Então, no caso, para mim, ali, analisando o tipo penal, faltou a juíza enfrentar a questão do dolo com uma especial finalidade de agir, consistente na intenção de discriminar, de humilhar, lembrando que o nosso legislador define para a gente, ali no artigo 20C da Lei KO, quando há essa intenção de discriminar. Então, acho que é quando você causa um constrangimento, uma humilhação no outro e a pessoa se sente naquele estado. Então o que faltou a juíza fazer, na minha modesta opinião, era confrontar aquilo que foi dito com aquilo que ela encontrou na instrução processual para chegar e dizer, olha, a intenção dele quando ele proferiu aquelas palavras no show era realmente de discriminar, como está previsto no artigo 20C da Lei KO. O vídeo foi removido do YouTube após o processo ganhar visibilidade, mas cópias já circulavam em outras plataformas e aplicativos de mensagens. Em paralelo, o Ministério Público também ingressou com uma ação civil por danos morais coletivos, que resultou na condenação de Léo Lins ao pagamento de mais de 2 milhões, valor fixado com base na repercussão do conteúdo e na suposta ofensa a direitos difusos. A defesa recorreu dessa condenação e o processo civil segue em curso em instância superior. No processo criminal, a sentença afirma que o conteúdo do show configura ofensa direta à dignidade humana e que não há liberdade artística que autorize humilhação pública de grupos minoritários como forma de entretenimento. A partir daqui, o caso começa a evoluir para o debate sobre a legitimidade da sentença e os riscos que ela representa ou não para a liberdade criativa no Brasil. Um show de comédia não nasce como crime, mas pode se tornar aos olhos da justiça quando deixa de ser apenas piada e passa a ser, segundo a acusação, uma forma de ofensa sistemática. A viralização do vídeo perturbador nas redes sociais não foi suficiente por si só para originar a ação penal. O que levou o espetáculo de Léo Lins à justiça foi a formalização de denúncias ao Ministério Público, com base em trechos específicos do conteúdo do show.
O material foi enviado à Promotoria de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo, que atua na proteção de grupos vulneráveis e, posteriormente, analisado pelo CyberGaeco, núcleo especializado em crimes cibernéticos. Com base nos trechos selecionados e no histórico de publicações do humorista, o Ministério Público entendeu que havia elementos suficientes para instaurar um procedimento investigativo criminal, o famoso PIC. A principal tese do órgão era que o conteúdo do espetáculo não se tratava apenas de humor ácido, mas sim de uma conduta reiterada que violava normas constitucionais e infraconstitucionais de proteção à dignidade da pessoa humana. A denúncia apresentada descreve diversas passagens do show como representações de preconceito com base em raça, deficiência física, etnia e saúde. Entre os trechos citados estão piadas envolvendo síndromes genéticas, amputações, crianças com doenças terminais e indígenas retratados de maneira caricata e desumanizante. A promotoria apontou que, embora apresentado sob o formato de comédia, o conteúdo do espetáculo tinha finalidade deliberada de inferiorizar grupos específicos, configurando não apenas discurso discriminatório, mas também a prática de incitação ao preconceito. Essa avaliação foi reforçada por pareceres técnicos e pela transcrição do vídeo entregue ao processo. Com o oferecimento da denúncia, a defesa de Léo Lins sustentou que o show era uma obra de ficção e que os trechos destacados foram retirados de contexto. Afirmou ainda que o estilo do artista é notoriamente provocador e baseado em comédia de choque, onde o desconforto do público é parte da proposta. Segundo a defesa, não houve dolo, nem incitação ao ódio, apenas intenção de provocar reflexão através do humor. O judiciário, no entanto, não acolheu esse argumento. Na sentença, a juíza responsável pela 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo afirmou que a intenção artística não exime a responsabilidade penal quando os efeitos da conduta extrapolam o limite legal. Ela apontou que a forma como o espetáculo é conduzido, repetitiva, ofensiva e dirigida a públicos vulneráveis, não revela uma crítica social, mas um padrão de hostilidade com roupagem cômica. A decisão destaca ainda que o texto do show foi cuidadosamente roteirizado para manter um tom contínuo de escárnio e desprezo por determinados grupos e que isso afasta a tese de improviso ou liberdade criativa protegida em sentido amplo. Mas até que ponto o judiciário considera a intenção humorística em casos como esse? É possível que uma piada gere punição criminal, mesmo quando apresentada dentro de um espetáculo artístico? Quem nos responde é o nosso jurista, Dr. Luciano Santoro. Então, eu acho que isso é um argumento extremamente válido. Inclusive, tem uma discussão nesse processo também, quando a gente começa a analisar a sentença, em que uma das discussões que o humorista coloca para a juíza em seu interrogatório, fala, mas eu estou dentro de um ambiente controlado, que é um teatro, ali não é o Leonardo, ali é o Léo Lins, que seria praticamente como se fosse uma personagem dele, dentro de um contexto de teatro. Compreendo tudo o que ele está falando. Mas eu também compreendo quando a juíza devolve para ele essa discussão na sentença e fala, mas espera aí, entendi a questão de você falar que está dentro do ambiente controlado, que só vai assistir ali as pessoas que estão ali, que compraram o ingresso e foram ver aquele show dentro daquela circunstância. Mas quando você publica na internet aquele show, você ainda está num ambiente controlado? E quantas pessoas podem se sentir ofendidas com relação àquilo? Segundo o nosso Código Civil, todo aquele que causa um dano a outro
tem a obrigação de reparar aquele dano. Basta que essa pessoa que se sentiu ofendida consiga comprovar o nexo de causalidade entre aquela piada feita no show e o dano que ela suportou. Se ela conseguir comprovar esse nexo de causalidade, que é realmente difícil, ela poderia sim até questionar ele por uma indenização por conta daquilo. Tá? E tem mais uma discussão que a gente pode pensar, desculpa te interromper, mas uma discussão que a gente pode pensar é o seguinte, quando a gente fala assim no ambiente controlado, dentro de um show. Quando nós falamos ainda dentro da tipicidade, e aí eu tenho os elementos, o tipo objetivo e o tipo subjetivo, dentro do tipo objetivo, eu tenho uma discussão que se refere a, pura e simplesmente, você conseguir formalmente verificar que aquela conduta representa aquilo que está descrito na norma, então está representando, mas eu tenho que analisar um pouco a mais. Materialmente, é aquilo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples que todo mundo compreende. A lesão corporal. Todo mundo sabe que causar lesão corporal a alguém é um crime que está previsto no artigo 129 do Código Penal. Está lá, é simples. Ofender a integridade física ou a saúde de alguém é causar uma lesão corporal. E aí você vai responder de acordo com o artigo 129. Um pai, quando pega a sua filha e vai lá e coloca um brinco na orelha da sua filha, ele está causando uma lesão a ela? Formalmente sim. Materialmente é crime? Ou as pessoas entendem que aquela conduta é adequada socialmente? Porque se houver uma adequação social, você afasta a tipicidade daquele comportamento. Então volta-se a discussão com relação ao teatro, e ao show, e ao humor. As pessoas elas podem entender que é adequado socialmente que naquele ambiente sejam feitas aquelas piadas, aquele tipo de humor, um pouco mais ácido, um pouco mais ofensivo. Seria adequado socialmente? Ou a sociedade está evoluindo a ponto de falar, não, isso não é adequado em lugar nenhum. Em lugar nenhum isso aqui é adequado. Essa é uma discussão que tem que ser colocada. Mas o que eu devolvo aqui, não é o direito penal que tem que resolver isso. Isso não é através do direito penal castigando uma pessoa como um exemplo para servir para todos. Até porque é injusto, porque você está ali pura e simplesmente usando de uma pessoa como um exemplo para todos os demais, coisificando ela. Então isso não é permitido, mas é uma discussão que a gente tem que ter. Se esse fato ele é adequado socialmente, durante muito tempo entendeu-se que sim, animum jocandi, adequado socialmente, no lugar específico, e querendo ou não, o teatro sempre foi o palco onde as pessoas fizeram as críticas mais ácidas da sociedade. Desde a antiguidade, desde o bobo da corte, que era o único que podia ali brincar com o rei, com o monarca. Então a gente tem que parar e pensar ali o quanto isso é ou não é adequado socialmente. Após a denúncia ser aceita, o humorista foi citado e apresentou defesa prévia. O Ministério Público reforçou a tese de que o réu já havia feito uso reiterado do mesmo tipo de linguagem discriminatória em outras ocasiões, inclusive em vídeos anteriores, rios e interações online, o que reforçaria a tese de continuidade delitiva. A defesa, por sua vez, reiterou que o show não teve como objetivo ofender ou incitar ódio, mas a juíza, ao longo da instrução, entendeu que a repetição de falas com teor depreciativo em relação aos mesmos grupos sociais demonstrava mais do que o estilo artístico. Revelava intencionalidade e desprezo recorrente, o que justificaria a condenação com base na legislação penal. Dessa forma, o Judiciário concluiu que o espetáculo perturbador não poderia ser interpretado como uma peça de provocação legítima, mas sim como uma forma organizada de humilhação pública com efeitos concretos na sociedade.
O que está em jogo aqui não é se a piada foi de mau gosto, é se ela representa um padrão de comportamento socialmente perigoso. Foi isso que sustentou a sentença que condenou o comediante à prisão. Em 30 de maio de 2025, a Justiça Federal de São Paulo proferiu a sentença contra o humorista Léo Lins. A decisão assinada pela juíza da 5ª Vara Criminal Federal, com base na ação penal. Após meses de análise, depoimentos, perícias e confrontos entre acusação e defesa, o judiciário concluiu que o espetáculo perturbador ultrapassou os limites legais da liberdade de expressão e configurou crimes de discriminação e incitação ao preconceito. A pena foi definida em 8 anos, 3 meses e 9 dias de reclusão em regime inicialmente fechado, além do pagamento de multa e indenização no valor de R$ 2.049.927,51 por danos morais coletivos. A juíza também determinou a remoção definitiva do vídeo das plataformas digitais e a proibição de sua monetização futura. Mas quais foram os fundamentos jurídicos para uma condenação tão dura? O primeiro ponto central é a configuração de dolo específico. Isso significa que o judiciário entendeu que Léo Lins não apenas fez piadas ofensivas, mas que tinha plena consciência do caráter discriminatório das falas. E ainda assim, escolheu proferi-las com o objetivo de provocar escárnio sobre grupos vulneráveis. A juíza afirmou que as falas não estão protegidas pelo manto da liberdade artística, pois constituem ataques direcionados e sistemáticos à dignidade humana. O segundo fundamento é o da continuidade delitiva. A sentença não trata o espetáculo como um ato isolado, mas como a repetição de condutas criminosas ao longo de toda a apresentação. Cada piada discriminatória é entendida como um crime autônomo cometido com o mesmo objetivo e sob o mesmo contexto. A juíza escreve textualmente: não se trata de uma piada deslocada, feita em improviso. O réu elabora, organiza e apresenta uma sequência estruturada de falas com a intenção de humilhar, inferiorizar e ridicularizar minorias. Sua conduta revela desprezo e insensibilidade constante, incompatíveis com valores protegidos pela Constituição. Ela também cita o histórico público do humorista com vídeos anteriores, entrevistas e postagens que reforçam esse padrão. Para a magistrada, existe uma conduta reiterada que evidencia desprezo pela dignidade de determinados grupos, e isso foi decisivo para a dosimetria da pena. Mas como o judiciário lida com esse tipo de antecedentes criminais? Existe uma forma de considerar essa conduta como reincidência? A resposta é do nosso querido jurista, Dr. Luciano Santoro. Então, aqui a gente tem que entender, primeiro, o que tinha na denúncia e o que veio na sentença. A denúncia não era da Justiça Federal, ali feita pelo Ministério Público Federal. A denúncia veio da Justiça Estadual pelo Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo. E quando foi oferecida a denúncia, depois ratificada pelo Procurador da República, ela entendia que ele deveria responder por um crime que a gente chama de crime continuado. O que é o crime continuado? É uma ficção que nós criamos no direito para dizer que vários crimes praticados no mesmo contexto, você vai apenas responsabilizar a pessoa por um crime com a sua pena aumentada, majorada. Então, por exemplo, se toda semana alguém pratica um roubo, um furto no mesmo local, nas mesmas condições de espaço, tempo, modo de agir, etc.,
ainda que obviamente com vítimas diferentes, nós não vamos punir ela por 5 condutas que ela tenha praticado, mas uma conduta aumentada por tal do crime continuado, que é uma coisa que as pessoas realmente acabam não conseguindo compreender muito bem. Por que isso? Se ele praticou 5 roubos, ele que responda 5 vezes. Mas no Brasil nós temos essa ficção jurídica criada. Aqui no que interessa no caso do Léo Lins, é que o Ministério Público entendeu que a publicação de vários vídeos, e nem especifica a quantidade de vídeos, mas de vários vídeos com comportamentos, condutas ofensivas, discriminatórias, então com esse conteúdo ofensivo, esse conteúdo discriminatório, levaria ele a ter que ser punido pela prática desses crimes, pelo critério do crime continuado, ou seja, aumentando a pena dele. No processo, quando a gente vai estudar, tem um único vídeo. Um único vídeo discutido, que é um show que ele fez chamado Perturbador. Ou Perturbado, não sei. Mas... Perturbador, né? Que é um show chamado Perturbador. E a juíza se afastou da denúncia que imputou o crime continuado por vários vídeos e se manteve na discussão que dentro do mesmo show foram diversos os grupos que foram ofendidos, que foram humilhados, que foram discriminados. E aí ela começa a citar diversos grupos, desde portadores de HIV até pessoas obesas, judeus, negros. Ela começa a citar diversos que teriam sido ofendidos dentro do mesmo show, do mesmo contexto. E para a juíza, cada vez que ele fez essas piadas, é como se ele tivesse praticado um crime. Então fez a piada contra um grupo, seria um crime, outro grupo, outro crime, outro grupo, outro crime. E aí ela chegou no contexto do crime continuado, por entender que foram várias ofensas, e aí levou a pena dele a ser majorada. E aí, como eu tenho 2 tipos penais, um relativo à Lei K.O., que é o artigo 20 lá da Lei K.O., e o outro relativo às pessoas, à Lei das Pessoas com Deficiência, que é do artigo 88, como eu tenho esses 2, no final, ela fez o quê? Ela aumentou a pena de cada um desses crimes por conta de diversos grupos, mesmo das pessoas com deficiência, porque eu posso ter o mudo, o surdo, a pessoa com nanismo e assim por diante. Ela aumenta ali, mas ela aumentou também ali na pena do artigo 20 da Lei K.O. do racismo e depois ela somou tudo. Então, da forma como ela procedeu, ela fez com que a pena passasse dos 8 anos. E por que isso é importante? Porque tem um critério, uma regra no nosso Código Penal, que está lá no artigo 33 do Código Penal, que é para eu estabelecer qual que é o regime de cumprimento de pena. Até 4 anos ali, as pessoas normalmente ficam no regime aberto, salvo algumas exceções, como uma reincidência, etc. Mas uma reincidência penal, a pessoa já praticou um crime antes, já foi condenado, já transitou em julgado e tornou a delinquir. Aí ela merece um regime mais gravoso. Mas nos casos dos primários, bons antecedentes, como é o caso do Léo Lins, até 4 anos aberto, de 4 a 8 semiaberto, e passou de 8 anos da fechada. E no caso dele foi justamente o que aconteceu. Chegou a 8 anos e 2 meses, e com isso impôs a ele um regime fechado. Na discussão da dosimetria da pena dele, na primeira fase, quando ela analisou a culpabilidade, ela ainda entendeu a existência de 2 qualificadoras, dentro do mesmo contexto, que eu acho que é algo que a defesa vai depois discutir, que seria um bis in idem, mas ela entendeu isso, entendeu ali as consequências, e entendeu que a culpabilidade seria um pouco mais exacerbada, e aí fez a pena dele subir. Então, quando ela aumenta essa primeira fase da pena, ela já subiu bastante a pena dele, e depois ela ainda aumenta com base nesse critério que ela teve, que foi essa discussão de que dentro do mesmo show houve um crime continuado dentro do mesmo contexto, do mesmo show, que eu acho que é algo que a defesa também vai discutir. Se a gente está dentro de um tipo misto alternativo ali e não cumulativo, se seria o mesmo contexto, seria um único crime ali, ainda que vários os ofendidos. Eu acho que a jurisprudência ainda vai, acho que o Tribunal Regional Federal, ele ainda vai ter que enfrentar isso da 3ª região, se quem tem razão é a juíza, quando ela estabelece que cada piada feita ali
era um crime autônomo, ou se a defesa teria razão de dizer, olha, peraí, mas era um show só, um contexto só, e aí seria um único crime. E eu não deveria nem somar a pena dos dois. Eu teria que pegar a pena de um e aumentar pelo concurso formal com o outro tipo penal. É uma discussão que vai ter, né? Não dá pra gente tirar uma resposta do bolso e falar fulano tem razão, ciclano tem razão. Não, uma discussão do contexto, analisando o show, analisando como ele foi feito, que faltou essa... aprofundar uma análise precisa do show dele. Eu acho que é uma coisa que precisa ser feita. Peraí, qual foi o contexto desse show? Em que momento que essas piadas foram feitas? Entendeu? Uma foi no começo, outra foi no final, depois de 1 hora de show? Ou tudo estava dentro da mesma linha de raciocínio? E aí a gente pode ser que encontre uma solução diferenciada. Mas lembrando que ela não puniu o Léo Lins por vários vídeos diferentes. Essa pena de 8 anos e 2 meses foi apenas por causa de um vídeo, de um show. Mas foi do show completo, né? Foi do show completo, mas e os outros shows que ele faz? E os outros shows que estão no canal dele? Será que esses outros shows também têm piadas dessa forma? Ele se apresenta como sendo ali o cara do bullying art, né? No país. Seria o que está acostumado a utilizar esse tipo de humor como sendo o seu nicho de mercado. Em outros shows tiveram as mesmas ofensas? Aí imagina se cada um desses shows for se tornar um novo processo contra ele e a gente está falando aí de algo absurdo, né? A sentença também reforça que o espetáculo não pode ser interpretado como simples manifestação artística. A magistrada destaca que, embora o humor tenha proteção constitucional, ele não pode violar outros princípios fundamentais, como a dignidade da pessoa humana e a proteção de grupos historicamente vulneráveis. Essa linha de raciocínio tem respaldo em decisões anteriores do STF, especialmente no caso Elvanger, HC 82424, que julgou o racismo como crime inafiançável e imprescritível, ainda que cometido sob pretexto de liberdade de expressão. Outro fator que pesou na sentença foi a monetização do conteúdo. O fato de Léo Lins ter obtido lucro com o espetáculo que, segundo a Justiça, disseminava ideias discriminatórias foi considerado agravante. A decisão afirma que ele instrumentalizou o humor como meio de violação de direitos fundamentais. Ao final, a juíza determinou também que o réu fosse incluído em regime fechado, por entender que os crimes foram praticados com frieza, consciência e recorrência, e que penas alternativas seriam insuficientes diante da gravidade dos fatos. A defesa do comediante, por sua vez, já protocolou o pedido de apelação, argumentando que a decisão é desproporcional, ignora a natureza artística da apresentação e cria um precedente perigoso para toda a classe cultural. A sentença, no entanto, está em vigor e representa um marco inédito. A condenação de um humorista à prisão por falas proferidas no palco. A condenação criminal foi a que mais repercutiu, mas Léo Lins também foi alvo de uma ação civil e teve que pagar mais de 2 milhões de reais por danos morais coletivos. O que está por trás desse outro processo, menos comentado, mas igualmente importante? Além do processo penal, que levou à condenação à prisão, o humorista Léo Lins também foi alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em parceria com o Ministério Público do Estado de São Paulo. A acusação, violação de direitos difusos e coletivos de pessoas com deficiência, povos indígenas e demais minorias mencionadas no espetáculo perturbador.
Essa ação correu em paralelo à investigação criminal e teve como base os mesmos fatos, o conteúdo do show publicado no YouTube e replicado em outras plataformas. Os promotores sustentaram que, ainda que o espetáculo tivesse natureza artística, ele causou danos reais ao reforçar estigmas históricos e promover exclusão simbólica de grupos sociais já vulnerabilizados. A indenização fixada pela Justiça foi de mais de 2 milhões de reais. O valor foi estabelecido com base em critérios como o alcance do vídeo nas redes sociais, a repercussão negativa junto a públicos diretamente atingidos, o impacto social causado pelas falas proferidas e o ganho econômico gerado com a monetização do conteúdo ofensivo. Na sentença civil, a juíza afirma que o espetáculo representa uma agressão à dignidade de comunidades inteiras e que o valor da indenização tem como objetivo reparar coletivamente o dano moral causado à sociedade, além de desestimular práticas semelhantes no futuro. Segundo a decisão, o vídeo transcende os limites da sátira ou da liberdade criativa e passa a operar como uma ferramenta de desinformação, humilhação e marginalização de pessoas reais. A sentença também determina que os valores pagos sejam revertidos para fundos de promoção de políticas públicas voltadas à inclusão de pessoas com deficiência e à proteção de povos indígenas. Essa ação civil não foi movida por pessoas individuais, mas por órgãos públicos em defesa de direitos difusos, ou seja, direitos que pertencem a um grupo de pessoas identificáveis apenas pela condição em comum, como deficiência física ou pertencimento étnico. Por isso, o processo não exige que haja uma vítima específica ou identificada. O dano, segundo o entendimento da Justiça, é coletivo e simbólico. O Ministério Público justificou sua atuação com base na Lei da Ação Civil Pública, a Lei de número 7.347/85, que permite o ajuizamento de ações coletivas em casos de lesão e interesses sociais. A promotoria argumenta que utilizar o espaço artístico para propagar falas discriminatórias, o humorista extrapolou o direito à liberdade de expressão e feriu princípios constitucionais como o da igualdade e dignidade da pessoa humana. A defesa de Léo Lins contestou a decisão. Em suas alegações, argumentou que não houve dolo ou intenção de provocar preconceito e que as piadas foram tiradas de contexto. Também afirmou que não houve comprovação de dano concreto à coletividade e que a fixação da indenização foi desproporcional. O caso está em fase de recurso. Essa condenação na esfera civil levanta uma discussão relevante no meio jurídico e artístico: a responsabilização financeira por danos morais coletivos decorrentes de conteúdo artístico. Críticos da decisão afirmam que ela cria um precedente preocupante, pois abre caminho para uma onda de judicialização de obras culturais. Já defensores da sentença apontam que a arte não está acima da lei e que a liberdade de expressão não pode servir como escudo para práticas discriminatórias disfarçadas de humor. Essa não foi a primeira vez que Léo Lins enfrentou consequências judiciais por piadas. Em 2016, ele firmou um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público da Bahia após críticas a uma criança com microcefalia. Mais recentemente, foi notificado por órgãos de defesa de pessoas com deficiência
por outros vídeos com teor semelhante. No entanto, até o caso perturbador, essas ações não haviam resultado em condenações formais. O julgamento atual marca um ponto de inflexão. Pela primeira vez, o judiciário reconhece que o conteúdo de um espetáculo humorístico pode gerar não só responsabilidade penal, mas também civil, com indenização milionária baseada no dano simbólico à coletividade. Esse cenário pressiona todo o setor artístico e midiático a rever os limites do conteúdo publicado e a refletir sobre as possíveis consequências legais de falas que antes passavam impunes sob o manto da liberdade criativa. E se uma piada virar processo? E se um trecho de roteiro, um verso de música ou um quadro de teatro passar a ser analisado por promotores, peritos e juízes? Esse é o medo de parte do setor artístico, diante da condenação de Léo Lins. A sentença proferida pela Justiça Federal de São Paulo contra o humorista acendeu um alerta no meio cultural. Até onde vai o alcance da responsabilização legal sobre obras de arte? O caso está sendo tratado como um marco porque envolve um artista de projeção nacional, condenado por expressar falas que foram entendidas como discriminatórias, ainda que tenham sido ditas em um palco, diante de uma plateia pagante, dentro de um espetáculo de comédia. Com a confirmação da pena criminal, da indenização civil e da retirada compulsória do conteúdo das plataformas digitais, artistas, produtores, roteiristas e editores passaram a temer que a decisão abra caminho para um tipo de judicialização extensiva da criação artística. A dúvida é direta. O que diferencia uma obra provocadora de uma obra criminosa? Em entrevistas, produtores culturais alertam que a insegurança jurídica pode comprometer a liberdade criativa. A ideia de que toda obra com potencial de incomodar possa ser interpretada como crime ou ofensa coletiva poderia gerar o chamado efeito inibidor, ou o chilling effect, um conceito conhecido no direito internacional que descreve o esfriamento da produção cultural por medo de punições legais. Na prática, isso significa que artistas começariam a se autocensurar, evitar temas sensíveis ou mesmo abandonar formatos experimentais para evitar o risco de processos. Em um país já marcado por tensões políticas e censuras pontuais em editais, esse cenário não parece tão distante. Mas será que essa sentença pode, de fato, criar um precedente perigoso para a arte? O judiciário vai passar a julgar humor, literatura, teatro, ou esse é um caso pontual com características específicas? Quem nos responde é o nosso querido jurista, o Dr. Luciano Santoro. Eu acho que sim, acho que esses precedentes, principalmente um precedente que ganha tamanha repercussão, pode certamente, aliás, pode não, acho que certamente vai dar margem para que outros atores da persecução penal entendam que eles possam também iniciar novos procedimentos, seja contra a mesma pessoa, seja contra outros humoristas que também têm este foco, esse nicho de mercado em atuar com de uma forma mais ácida, com um humor que seja um pouco mais carregado, com discriminação e assim por diante. É possível que isso dê essa margem. E se isso ocorrer, ou certamente deve ocorrer, acredito que os humoristas eles vão ter que adaptar a sua forma de comédia a esses novos tempos, para que eles não sejam alvo
de um processo crime como foi o Léo Lins. E isso pode limitar, sim, a produção desses shows, limitar ali esses novos shows. Por isso que eu entendo que esse processo ele tem que ter um célere andamento, rápido. Passar logo pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, não ficar esperando muito tempo para ser julgado, para que tenha o debate aqui ainda dentro da Justiça Federal de São Paulo, em segunda instância, com os desembargadores debatendo sobre o tema, porque certamente ele será levado a Brasília se a condenação for mantida. Por quê? Porque nós temos ali uma discussão que envolve desde um diálogo sobre o novo tipo penal, modificado recentemente em 2023 da Lei K.O., e eu tenho a discussão sobre esses valores constitucionais. O novo tipo penal compete ao Superior Tribunal de Justiça dar a definição do país sobre ele. Então, quando a gente começa a discutir aquela questão do ânimos jocandi, quem tem que discutir propriamente o ânimos jocandi é o Superior Tribunal de Justiça. Mas o Supremo Tribunal Federal também vai ter que abordar esse mesmo ânimos jocandi dentro daqueles valores que nós colocamos. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, dignidade da pessoa humana, a proteção às formas de discriminação, o racismo e assim por diante. Então, tenho certeza que isso vai chegar em discussão lá nos tribunais de Brasília e isso é importante. Quanto antes, melhor, para que as pessoas tenham aquilo que é necessário do direito penal, que é a segurança jurídica. Infelizmente, eu acho que a gente está discutindo as coisas num ambiente que não deveria. O último ambiente que a gente deveria discutir é o penal. Isso já deveria estar resolvido na sociedade em outras esferas e o direito penal ser o último a intervir. Mas mais uma vez ele foi o primeiro a chegar, quando ele deveria ter sido o último. Esse equilíbrio é justamente o ponto mais difícil do debate público atual. Porque, se por um lado a liberdade artística é protegida pela Constituição, por outro, a dignidade da pessoa humana também é. E quando essas duas garantias entram em colisão, cabe ao Judiciário delimitar o que deve prevalecer em cada caso concreto. Nos últimos anos, o Brasil assistiu a outros episódios semelhantes. Peças teatrais, exposições de arte, músicas e vídeos já foram questionados judicialmente por suposta ofensa religiosa, sexual ou racial. Em algumas ocasiões, as ações foram arquivadas por ausência de dolo ou dano direto. Em outras, geraram sanções cíveis ou administrativa. Mas nenhuma delas havia resultado, até então, em pena privativa de liberdade. Por isso, a condenação de Léo Lins é vista como uma virada na jurisprudência. Ainda que a defesa vá recorrer e o processo esteja longe de uma decisão final, o temor entre artistas é que essa decisão crie um efeito dominó, encorajando outras ações, inclusive privadas, com base em interpretações subjetivas sobre bom gosto ou limites do humor. Especialistas em liberdade de expressão ressaltam que o humor sempre foi, historicamente, um campo de tensão com o poder, de censuras na ditadura militar até processos na era digital. O riso sempre incomodou, mas também sempre foi instrumento de crítica, resistência e reflexão. O desafio é preservar essa função social sem permitir que ela se transforme em ferramenta de exclusão ou violência simbólica. O caso Léo Lins reacende esse dilema. Onde termina o direito de rir e onde começa a responsabilidade por aquilo que se diz publicamente, mesmo com o microfone e luz de palco? O comediante foi condenado, mas a história ainda está longe do fim. O processo agora segue para a segunda instância
e pode sim ser reformado, anulado ou até ampliado. Logo após a sentença ser proferida pela Justiça Federal de São Paulo, os advogados de Léo Lins protocolaram o recurso de apelação. O objetivo, reverter ou reduzir os efeitos da condenação. A peça defensiva contesta tanto a caracterização do crime quanto a forma como a pena foi calculada. Entre os principais argumentos da defesa estão a inexistência do dolo específico, a ausência de incitação direta à prática de qualquer ato discriminatório, a proteção constitucional da liberdade artística e o questionamento da continuidade delitiva aplicada à estrutura do espetáculo. Os advogados também alegam que a pena é desproporcional e viola o princípio da intervenção mínima do direito penal, segundo o qual o sistema penal só deve ser acionado quando não houver outro meio de proteção suficiente a um bem jurídico. A apelação será analisada pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal, da 3ª Região, o TRF3, composta por 3 desembargadores. Essa Câmara tem competência para julgar crimes federais, incluindo os relacionados a direitos humanos e à liberdade de expressão. O recurso tramita com prioridade média e deve ter sua admissibilidade analisada nos próximos meses. A jurisprudência da Corte, no entanto, é diversa. Em casos anteriores, o TRF3 já manteve condenações com base na incitação ao preconceito em contextos digitais, mas também já reformou sentenças em situações onde entendeu que havia interpretação excessiva do dolo ou desproporcionalidade punitiva. Ou seja, há precedentes para ambos os cenários. Se o recurso for negado no TRF3, a defesa pode levar o caso ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, por meio de recurso especial. Nessa instância, o foco estará nos aspectos infraconstitucionais, se as leis federais aplicadas foram interpretadas corretamente e se a sentença respeitou os critérios legais de dosimetria da pena. Em seguida, a última etapa possível seria o Supremo Tribunal Federal, o STF, via recurso extraordinário, limitado a questões constitucionais, liberdade de expressão, dignidade humana, arte, censura e discurso de ódio. Mas o que a jurisprudência brasileira já disse sobre casos parecidos? E quais as chances reais dessa sentença ser revertida? Quem responde é o jurista Dr. Luciano Santoro. Exatamente dessa forma, dentro do humor, eu desconheço. Tem outros posicionamentos, outros julgamentos históricos, como de livros, etc. Que ela vai ser discutida em outras instâncias, eu não tenho dúvida alguma. Não tenho dúvida alguma que já tem apelação, que então já vai para o Tribunal Regional Federal, da 3ª Região, e depois vai para o STJ e vai para o STF. E é importante que vá, porque é um caso que ganhou repercussão, é um caso que a gente precisa de segurança jurídica para que os humoristas, ele mesmo, Léo Lins, ele possa exercer a sua profissão, que é um outro valor constitucional, dentro daquelas regras pautadas ali, dentro das regras do jogo, sem que ele seja surpreendido por uma imputação por algo que nunca foi denunciado antes. Então as pessoas precisam ter esta segurança jurídica para poder agir. Mas eu torno a dizer, né? Nós estamos numa época diferente. Na minha época, quando eu estudava, a gente brincava com os coleguinhas todos e todo mundo tinha apelido ali, os apelidos eram sempre ofensivos. Hoje entende-se que isso é bullying.
Hoje a gente ensina os nossos filhos de que, olha, não pode fazer isso, não pode agir dessa forma, a pessoa pode se sentir discriminada, pode se sentir ofendida, não se sentir bem consigo mesmo, coisa que a gente não tinha antes. E acredito que todos temos que nos adaptar, inclusive os humoristas. Também achar que nós temos imunidade absoluta para fazer o que nós quisermos também não é um fato. Nada é absoluto, nem o seu direito à vida é absoluto, porque uma piada vai ser um valor absoluto, uma imunidade absoluta. Não é. Então a gente precisa entender quais são os limites. E esses limites precisam estar claros. O que nós não podemos é ter uma pessoa colocada ali em praça pública, como nós tínhamos antigamente, com uma pena de mais de 8 anos, para que ela responda esse fato num regime fechado. Por palavras. Não tem violência, não tem hediondez, quer dizer, não tem a crueldade. Enquanto isso, a pena mínima do homicídio é de 6 anos. Quer dizer, será que proporcionalidade foi respeitada nesse caso? Enquanto isso, os efeitos da sentença continuam repercutindo. O humorista teve vídeos retirados do ar, contratos suspensos, agendas canceladas e plataformas de monetização desativadas. A discussão ultrapassa os autos e se transforma em fenômeno social. Para uns, a condenação é uma vitória do respeito à diversidade. Para outros, um retrocesso para a liberdade cultural. Mas nos tribunais, o foco seguirá sendo estritamente técnico e centrado em provar ou refutar a existência de dolo, gravidade da conduta e proporcionalidade da pena. Entre os desfechos possíveis estão a confirmação integral da sentença com manutenção da pena e das sanções cíveis, a redução da pena por exclusão de agravantes ou reinterpretação da continuidade delitiva, a reclassificação para outro tipo penal, como injúria ou contravenção, a anulação parcial ou total com retorno à primeira instância para nova decisão. Independente da decisão final, o caso Léo Lins entra para a história como o primeiro em que um espetáculo humorístico resultou em pena de prisão, indenização milionária e forte reação pública, tanto de apoio quanto de repúdio. Agora é a justiça que vai dizer qual será o final dessa história e o tamanho do precedente que ela vai deixar. Se um comediante faz piada de extremo mau gosto e o teatro lota, o problema está no palco ou na plateia? O caso Léo Lins não provocou apenas um processo judicial, ele escancarou uma pergunta incômoda, o que leva milhares de pessoas a pagarem ingresso, esgotarem sessões e aplaudirem em pé um conteúdo que, para a justiça, é criminoso? Essa é talvez a parte mais delicada de toda essa discussão, porque para além das páginas do processo, há um dado concreto que não pode ser ignorado: o sucesso de público do espetáculo perturbador. O show foi apresentado em dezenas de cidades com ingressos esgotados, aplausos calorosos e gravações replicadas por milhões de visualizações. Nenhuma dessas pessoas foi coagida, elas sabiam o que estavam indo ver. Muitos já conheciam o estilo do humorista e ainda assim escolheram rir. Isso nos leva a um ponto crítico da reflexão. Será que a solução para esse tipo de fenômeno está no direito penal? Ou estamos diante de um sintoma social mais profundo, um reflexo de valores, frustrações, ressentimentos e hábitos de consumo que precisam ser compreendidos antes de serem punidos? É claro que a sociedade precisa de limites e o judiciário tem o dever de proteger direitos fundamentais, especialmente os de grupos historicamente marginalizados.
Mas quando a repressão penal se torna o principal instrumento de resposta a manifestações culturais de gosto duvidoso, talvez estejamos empurrando para a esfera criminal um problema que é, antes de tudo, social, educacional e cultural. Porque o processo condenou Léo Lins, mas não julgou as milhares de pessoas que riram das piadas. E a pergunta é: o que esse riso coletivo nos revela? Talvez, mais do que censurar, seja o momento de escutar, entender por que parte da sociedade se identifica com esse tipo de humor, porque a exclusão alheia, a dor do outro, ainda provocam gargalhadas, e que espaços estamos deixando vazios para que esse tipo de provocação ocupe. O humor sempre foi termômetro social. Ele revela mais do que qualquer estatística o que está no imaginário coletivo. E se as piadas com crianças com câncer, amputados, indígenas e pessoas com deficiência ainda são aplaudidas, então o problema é estrutural e não começa nem termina com um comediante no palco. Não se trata de blindar quem comete excessos, mas também não podemos cair na armadilha de acreditar que a caneta de um juiz resolve sozinha um traço cultural que nasce no convívio social, na sala de casa, nas redes sociais e no vazio de uma educação crítica. A Constituição protege a liberdade de expressão, mas também protege a dignidade da pessoa humana. Quando esses dois pilares entram em colisão, o judiciário precisa decidir. E foi o que aconteceu aqui. Mas talvez o mais importante seja perceber que o palco está em toda parte e que o processo judicial é só o capítulo final de um roteiro que começa bem antes, dentro da sociedade. A frase que escolhemos para encerrar esse especial é de George Orwell e permanece muito atual. Se a liberdade significa alguma coisa, é o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Mas talvez hoje a pergunta precise ser ampliada. E quando a liberdade de dizer se choca com a responsabilidade de ouvir? E quando o barulho da gargalhada esconde o silêncio de quem foi ofendido? Agradecemos profundamente a você que acompanhou este especial do início ao fim. Nosso compromisso é com a verdade, com o jornalismo de profundidade e com a escuta plural. Se você acredita nesse tipo de conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. E se puder, torne-se membro do IC News. Isso nos ajuda a continuar investigando de forma independente, explicando e dando voz a temas que muitos evitam. Deixe seu comentário. Queremos saber o que você pensa, com respeito e argumentos. Este é um espaço de debate inteligente. Nos vemos no próximo programa. Até lá, com mais investigação, mais contexto e sempre mais perguntas do que certeza.